E aí, pessoal, tudo bem? Já estou de novo aqui na escola porque estamos na semana presencial. Para você que ficou em casa, não deixe de enviar suas atividades não, hein? Continue enviando normalmente. Que aí semana que vem, que vai ser a semana remota, nós vamos dar o retorno para vocês. Agora, para você que está comparecendo à escola, vamos seguir as regras, né? As aulas voltaram, mas a pandemia ainda não acabou. Nem todos estamos vacinados ainda. Além disso, os vacinados não desenvolvem a doença, mas também transmitem um vírus. Então, vacinado, não vacile. Continue mantendo todas as recomendações sanitárias de prevenção ao coronavírus. Vamos agora para a correção das atividades complementares do PET Volume 3 do 8º ano. Eu sou Andréa Mata, professora de língua portuguesa, e este é o canal Adoro Saber. Bora lá que ela já vai começar! Objetos de conhecimento, aprender os sentidos globais do texto, apreciação e réplica, conteúdos relacionados, relação entre textos, leitura de textos verbais e não verbais, identificar opinião em textos verbais e não verbais, inferir uma informação implícita em um texto, distinguir um fato da opinião relativa a este fato e identificar a finalidade de textos de diversos gêneros. Olá, estudante! Este ano, o tradicional PET, Plano de Estudos Tutorados, contempla apenas 60% da sua carga horária. Os outros 40% devem ser supridos com atividades complementares desenvolvidas por seus professores. As atividades complementares referentes ao PET Volume 3, Semana 7, foram elaboradas de acordo com o desempenho dos alunos e alunas na avaliação diagnóstica e na primeira avaliação trimestral, ambas deste ano. Faça-as com calma e atenção. Sempre que preciso, entre em contato comigo para tirar as dúvidas. Bons estudos! Tema: charge e artigo de opinião. Nesta semana, vamos ver que a charge é um gênero textual que, por meio da imagem, transmite uma opinião. Além disso, vamos relembrar algumas características do artigo de opinião. Um texto argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele defende um ponto de vista, apresenta argumentos, trata de assuntos relevantes e circula no meio jornalístico, jornal, revista, site, etc. Atividades. Observe a charge a seguir. O nome dessa charge é deficiência visual. Temos uma imagem, centro de uma cidade grande, e todas as pessoas que estão atravessando a rua estão segurando em uma das mãos um celular e na outra uma bengala. E toda a atenção delas está voltada para os aparelhos celulares. Número 1. Geralmente, pessoas que utilizam esse tipo de bengala, como aparece na imagem, apresentam alguma deficiência visual. As pessoas que aparecem na imagem são deficientes visuais? Por que você pode afirmar isso? Ora, sim, em uma das mãos as pessoas estão usando bengalas de deficiente visual, mas e a outra mão? Na outra mão elas seguram celulares e as suas faces, as suas cabeças estão voltadas, inclinadas para o celular. Ou seja, elas estão com toda a atenção voltada para o celular. Por isso é que elas precisam das bengalas para enxergar os obstáculos que estão à frente delas, para enxergar o mundo que as cerca, porque o celular está prendendo toda a atenção delas. Não, elas estão usando bengalas pois não enxergam o mundo ao seu redor, já que estão com a atenção toda voltada para seus celulares. Número 2. A imagem apresentada é uma charge, tipo de texto que circula na esfera jornalística e que geralmente faz uma crítica por meio do humor. Letra A. Qual é a crítica apresentada no texto? Nós ficamos com a nossa atenção tão presa aos dispositivos móveis, às redes sociais, ao mundo virtual, que deixamos de prestar atenção no mundo real que nos cerca. A
crítica é a deficiência visual da atualidade, o ver sem enxergar, o uso excessivo de dispositivos móveis que impede que as pessoas enxerguem o mundo ao seu redor. Você pode dar uma resumida e colocar só essa parte, ou só essa parte já responde a pergunta. Letra B. O que provoca o humor na Chard? Nem é tão engraçado assim, mas é o fato de eles estarem usando as bengalas. É o fato de as pessoas estarem usando bengalas de cego, mesmo sem ser deficientes visuais. E número 3. Você concorda com a opinião do autor? Por quê? Qual é a opinião do autor? O uso excessivo dos dispositivos móveis nos impedem de enxergar o mundo ao nosso redor. Você concorda com isso? É uma resposta pessoal. Concordo. De fato, as pessoas têm se dedicado excessivamente aos celulares e redes sociais e têm deixado de prestar atenção no mundo real ao seu redor. Número 4. Leia o artigo de opinião a seguir, escrito por Otto Lara Rezende, jornalista e escritor brasileiro, e publicado no jornal Folha de São Paulo em 23 de fevereiro de 1992. Vista Cansada, de Otto Lara Rezende. Acho que foi o Hemingway que disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez, foi o outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida de quem não crê que a vida continua. Não admira que Hemingway tenha acabado como acabou. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto, um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você vai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall de prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia, o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? Sua cara, sua voz, como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Folha de São Paulo, 23 de fevereiro de 1992. Ernest Hemingway foi um importante autor americano. Saiba mais em ebiografia.com/Ernest Hemingway. Clicando nesse site, você vai ter acesso à biografia desse escritor. Número 5. Qual é o assunto abordado no texto? Se você não conseguiu absorver o assunto do texto, você pode já recorrer ao título, porque um bom título vai condensar tudo o que foi abordado nele. Nesse caso aqui, é Vista Cansada. E no decorrer do texto, ele vai falando sobre a forma de ver o mundo, as pessoas que banalizam o olhar, ele diz aqui no segundo parágrafo. O diabo é que de tanto ver, a gente banaliza o olhar.
Então a gente passa várias vezes pelos mesmos lugares, cumprimenta sempre as mesmas pessoas e vai passando um dia após dia no automático e esquece de observar o verdadeiro mundo que nos cerca. É a forma de as pessoas passarem seus dias de forma automática, banalizando a beleza das cenas do dia a dia. Número 6. O autor do texto concorda com a opinião de Hemingway de olhar cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez? Qual é a opinião do autor sobre essa forma de ver? Então, essa aqui, olhar cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez, é a opinião do Hemingway. Ele quer saber se o autor, Otto Lara Rezende, concorda com essa opinião. Não, ele não concorda. Olha nesse trecho aqui, essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida de quem não crê que a vida continua. Não admira que Hemingway tenha acabado como acabou. Então, esse trecho aqui deixa bem claro de que ele não concorda com o ponto de vista de Hemingway. Não, ele não concorda com Hemingway, pois ele acha que essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente, de despedida, de quem não crê que a vida continua. Número 7. Para Otto Lara, como deveríamos ver o mundo que nos cerca? O último parágrafo aqui deixa bem claro o que ele acredita. Uma criança vê o que o adulto não vê, tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de fato ninguém vê. Então ele acredita que nós temos que estar atentos para a beleza do dia a dia, para a beleza do mundo cotidiano que nos cerca. E não nos deixar banalizar pela indiferença. E que nós devemos ver o mundo com os olhos de quem o vê pela primeira vez. Deveríamos ter olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo, para a beleza do mundo que nos cerca. Número 8. Qual é a função do texto lido? Nós já sabemos que ele é um artigo de opinião. O artigo de opinião tem a função de mostrar a opinião do leitor e convencer o leitor da validade dessa opinião. Então, qual seria a função desse texto? Primeira, convencer as pessoas a consultar um oftalmologista regularmente. Ele nem cita o oftalmologista aqui no texto. Convencer as pessoas de que todos devem ser como Hemingway, que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez? Não, né? Nós já dissemos aqui no número 6 que ele não concorda com esse ponto de vista, então também não é essa a função do texto. Convencer as pessoas de que não se deve ser como o poeta, que é capaz de ver pela primeira vez o que de fato ninguém vê, mas a função do texto não é exatamente convencer o leitor desse ponto de vista. A função é criticar a indiferença com que as pessoas veem o mundo que as cerca e não dão o devido valor ao espetáculo do mundo. Número 9. Analisando a charge apresentada sobre a deficiência visual na atualidade e o texto Vista Cansada, é possível perceber semelhança entre o assunto abordado? Justifique sua resposta. Sim, em ambos os textos, em contextos e épocas diferentes, o autor fala sobre prestar atenção no dia a dia, no mundo que nos cerca. No primeiro, como ele é mais atual, ele aborda o fato de as pessoas ficarem absorvidas com o celular, com as redes sociais e não prestam atenção no mundo real. Já no segundo texto, que foi escrito lá em 1992, as pessoas não prestavam atenção no dia a dia por causa da banalização do olhar. Você fazer as suas tarefas, as suas ações do dia a dia no automático, sem prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Então, sim, os dois textos falam, em contextos e épocas diferentes, sobre o ato de ver sem prestar atenção, seja pelo interesse excessivo pelas redes sociais ou pela banalização do olhar. Terminamos aqui a correção da semana 7 complementar. Não esqueça de que essas atividades valem nota e carga horária para o terceiro bimestre. Então, não deixe de entregar as dentro do prazo.
E não esqueça da sua máscara. E continue lavando bem as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel. Vamos juntos combater essa pandemia até que todos estejamos vacinados. Até a próxima, até o próximo vídeo. No próximo vídeo, veremos a semana 8 complementar.